Muito bem, estamos de volta com o nosso programa BH Todo Dia e muito interessante porque o que a Malu falou mexeu com a gente aqui dentro do estúdio, né? E mexeu inclusive com o Camilo também, porque eu fiz uma provocação com você, né? Já pensou em como é que a arte poderia entrar nisso, no seu trabalho, por exemplo? Sim, é o que eu estava comentando, né? Quem sabe, olhando aqui o livro, né, dela, Deixa eu mostrar aqui. a arte, quem sabe uma Tem dessas uma provocação aqui ilustrações. bem clara, né? É, E mostrar o quê? Uma arte de uma menina negra, me parece, né? Sim, Gorda. gorda. É, isso não é à toa. Não. Porque aqui tem várias interseções ali, né? Sim, Negra e gorda. exato. e na contracapa você vê ela de costa. Sim. E, ó, muito bonito. E nós comentávamos que, né, até o Leônidas, né, levantou que muitas pinturas renascentistas, as modelos eram gordas. Sim. Não é isso, Leônidas? Sim, Você estava falando disso, inclusive. sim. Os padrões de beleza eles vão mudando com o tempo, né? Mas independente disso, o que eu acho, a arte ela é muito importante para mostrar a realidade das coisas, né? Hoje eu estou muito filosófico, mas é porque o assunto de urbanidade e de diversidade são assuntos extremamente importantes e potentes para a transformação social que todos desejamos, né? Mas hoje a gente tem uma ideia incutida de que o gordinho não é feliz, né? A gente Exato. tem essa impressão. E assim, eu tenho amigas e amigos gordos e que são extremamente felizes mais do que eu e muito mais bem resolvidos do que várias pessoas. Então, os preconceitos, eles são muito ruins, né? E a arte vem justamente para escancarar. E quando vem um livro para mostrar com uma clareza da palavra, né, da forma como é colocado, isso fica ainda mais claro. E a transformação desejável, ainda em curso, vai acontecendo, né? Malu, como é que uma gordinha luta? Uma gordinha, ela luta o tempo todo para mostrar para todo mundo que ela merece existir. De existir com dignidade, existir com respeito, com acessibilidade, que ela pode ser capaz de fazer o que todas as pessoas fazem e que, inclusive, ela pode falar sobre as dificuldades que ela tem perante todo mundo. Então, uma pessoa gorda, ela luta desde, como eu falei, da infância até a sua morte, porque a gordofobia, ela está na escola, ela está na família, ela está na forma, inclusive, como a gente pensa, como a gente se organiza, como a gente faz saberes. Hoje na universidade foi incrível. Um monte de alunos de vários cursos, geografia, ciências sociais, e aí eu perguntei, vocês já conversaram sobre isso? Em alguma aula, em algum momento, né? Vocês vão dar aula para crianças. Ninguém, um silêncio. Aí uma menina que faz geografia levantou a mão e falou assim, eu nunca ouvi nada, eu tô assim, eu não tinha parado para pensar sobre isso. Então a gordofobia, ela é inclusive um tema invisibilizado, onde as pessoas pensam, porque o que acontece? A gordofobia, ela vem disfarçada de cuidado, de amor, né? de preocupação. Isso. Né? Eu falo isso pelo bem dela, eu falo isso pela saúde dela, entendeu? Então, Tem uma indústria aí por trás? certeza. É? Né? A gente Que indústria é essa? A gente está num sistema onde o lucro e as empresas, né, que vão lucrar com tudo isso, com as doenças, inclusive, com as construções, né, das doenças. Existe todo um mercado fitness, Não é? de emagrecimento. Tem um filósofo que é antropólogo da alimentação francês, não sei se você conhece, que é o Michel Poulain. Ele é excelente. E ele tem um livro que chama Sociologia da Obesidade. E ele vai falar nesse livro que por trás da construção da doença, da obesidade, existem interesses farmacêuticos, cirúrgicos, farmacêuticos, cirúrgicos, de emagrecimento, de comida, de alimentação, né? Alimentação fitness, que cada vez está mais na moda. Cirurgias. Que prometem Nós tudo, somos... né? Você acredita que nós somos o segundo país que mais fazemos cirurgias bariátricas no mundo? Segundo país. É muita coisa. Muita Você coisa. sabia que 87% são mulheres?
Então, assim, são dados que a gente precisa agora começar a pensar sobre isso, falar sobre isso, questionar isso, né? E transformar em material aí para que a gente possa espalhar esse questionamento, nessa reflexão. O que é que a gente vem reproduzindo de preconceito sobre as corporalidades gordas no país, no mundo, nas universidades, na mídia, na escola, na família? Ainda se tem uma ideia equivocada que as pessoas gordas são gordas porque elas escolheram, porque elas ficam o dia inteiro vendo TV com o controle. São relaxadas, que não cuidam da sua saúde. Na verdade, não são. São pessoas que fazem um monte de coisas, são pessoas que estão tentando viver aí, sobreviver, né? E muitas vezes saudáveis, né? Inclusive. E fazem os exames e estão bem. Inclusive. A pessoa magra, às vezes, tem um Exato. colesterol ruim e a Exato. pessoa gorda não tem, mas a pessoa gorda é cobrada por isso o tempo inteiro. Exatamente. E a gente vem mostrando isso nesses estudos, dados, pesquisas, mostrando que existe uma moralidade aí na hora que a gente fala sobre esses corpos, sobre essas pessoas. E, gente, já deu, né? Vamos, vamos entender, né? Já foi, né? Vamos entrar no turismo? E você fez um relato aqui de uma coisa que a gente até duvida que existe, né? Vamos lá, como é que é a história do hotel chiquérrimo aí? Pois é, eu viajo bastante e tal. E aí eu fui para um hotel legal, grande, chique e tal, com muitos quartos. E quando eu cheguei para tomar banho, eu não entrava no box. Falei, gente... E aí eu liguei. Isso não é a primeira vez que acontece, mas é porque é um hotel, né, tal, 300, liguei e falei, olha, eu não entro, tem outro quarto? A gente vai verificar. 1 hora, 2 horas. E aí tem, infelizmente, senhora, nós não temos. Eu fiquei assim de cara. E aí, relatando isso com outras mulheres gordas, eu já passei por isso também. Nossa. Eu fui para Paris uma vez. Então não é só comigo e não é só esse hotel. Tem muitas outras coisas no hotel. A cama, a cadeira. Sim. E tem coisas muito mais violentas, como, por exemplo, num hospital não ter uma maca que aguente uma pessoa acima de 100 quilos, gente. Absurdo. Um aparelho para ver a pressão. Um aparelho de ressonância. Nós somos 60% da população. Então, por isso que a gente fala que a gordofobia ela pode levar à morte. Eu dando um curso para formação de médicos em Marília, interior de São Paulo, um menino me relatou que ele estava fazendo residência. Ele falou, você não sabe o que aconteceu? Chegou uma pessoa gorda, a gente não tinha como pôr ela na maca, ela acabou falecendo. Sabe? Então, assim, as consequências disso, por isso que não é mimimi, né? As consequências disso são muito graves. Então, quando a gente está falando de gordofobia, a gente também está falando de morte, né? A gente está falando, inclusive, de disfarçado aí por uma doença, né? Morreu porque era gordo, porque se fosse magro a gente já conseguia atender. É um direito da Constituição à saúde. Então, como é que ainda, em 2022, acontece isso? Nós não temos macas para pessoas acima de 100 quilos? Sim. Ok. É difícil isso, hein? Muito interessante. Se a gente não falar, vai continuar não tendo. Com certeza. Então vamos falar, vamos falar. Muito bom. Leônidas, vamos entrar um pouco nisso, né? A Malu falou dessa, às vezes, ela falou de um hotel, né? Um hotel preparado e tal, nem sei o lugar, não precisamos entrar em detalhes. Que estaria preparado para receber as pessoas, né? Mas não é só uma coisa de ser preparado tecnicamente, né? A gente tem, por exemplo, no interior, eu tenho visto muito seu esforço, assim, de, olha, o interior de Minas tem coisas fabulosas, mas talvez o turismo que a gente encontra no interior seja diferente daquilo que esse padrão também, tanto da beleza quanto do turismo, é vendido para a gente, não é? Sim, existe uma coisa que também a fala, mostrar é muito importante, mas cobrar. Que a legislação seja cumprida pelos municípios, que são os que detêm a ordenação e o uso da ocupação do solo e do padrão de construções, é a lei da acessibilidade. É preciso, no mundo contemporâneo, e existe lei para isso no país, de que todos os estabelecimentos, sejam hotéis, sejam teatros, sejam espaços ônibus, né? Ou Bem seja, lembrado. transporte público, e nos hospitais, realmente eu nunca tinha parado para pensar que um hospital não Não está aguentaria. preparado para receber uma pessoa de 100 quilos. Não, pleno com uma pandemia.
pandemia, gente. Isso é Uma pandemia, você não absurdo. ter uma maca, né? Sim. É um absurdo. É um absurdo. Então, falar e clarear, eu acho que para os municípios, eu tenho até uma reflexão que eu fiz agora, poderíamos fazer um seminário, né, com os municípios, com encontros de gestores, para clarear isso, porque eu acho que isso não é muito discutido, não. Você fala hoje na diversidade em alguns segmentos, mas a gordofobia ela tá muito mal vista por um padrão estético, voltando aí na estética, na história da arte de hoje, e a moda contribuiu muito para isso nos anos 70, 80, de que o magro é que é o bonito, né? A pessoa que está bem vestida é magra, e isso coloca na cabeça das pessoas um preconceito muito grande. Então, esse mundo hoje cobra muito isso. Então, eu acho que assim, a legislação ela precisa ser cumprida, as pessoas, nós precisamos nos respeitar mais. Eu fico muito impressionado quando eu vejo também, por outro lado, mais positivo, os festivais que estão acontecendo em Belo Horizonte, por exemplo. Outro dia eu brinquei num festival que nós tínhamos, esses que acontecem nos espaços, no Mineirão, sobretudo, que era o Festival Sarará. Eu fui com os amigos, eu tenho ido muito nos festivais de Belo Horizonte e perguntei assim, brincando, para ver o que me responderiam, né? Gente, por um acaso é um carnaval temporão? Porque assim, eu tenho já tenho 5 décadas de vida, né? Então, assim, o mundo está se mostrando muito bonito, aliás. E falou assim, não fala isso não, cada um tem a sua estética. Eu falei assim, aí eu brincando ainda mais, mas as roupas, comprem que lógica. Assim, não, cada um faz a sua roupa, não fala isso não, secretário, que falta de respeito, né? Assim, mas olha que bonito eu escutar, não fala isso não, porque tal, isso tinha 40 mil pessoas, muito, cada muito mil pessoas, e tinham gordas, negras, gays, lésbicas, eu sei lá o que tinha. Não dava nem para ver o que tinha. Tinha gente, vamos dizer assim. Isso nos dá esperança. Sim. Nos dá esperança, porque eu vi uns gordinhos vestidos de ursinho, que eu falei assim, gente, que coisa mais interessante, né? E assumidamente, eu sou lontra, eu sou um ursinho. Eu vi aquele monte de ursinho passando num bando, eu falei assim... Aí há que se ter esperança também, há que se cobrar, claro, rigidamente que a lei se cumpra, mas eu acho que uma geração que está vindo, talvez a nossa esteja mais perdida, porque nós somos os filhos desses padrões isso aí. complexos, né? Mas desbravadores de vanguarda igual você, Malu, igual você, Camilo, são importantíssimos, né? Para clarear. Né, clarear, a vista clareou, né? A Teologia da Libertação tinha uma música assim, e de repente a nossa vista clareou. Então, é preciso clarear as vistas de nós todos. É interessante você estar falando, Leônidas, porque a cultura, por si só, né, o público que vai a eventos é público diversificado. Né? Então a cultura pode ser uma chave para a gente poder, assim, claro que tem que ter a lei, mas para a gente poder abraçar o diferente. Eu assim. não acredito que haja outra chave mais importante do que a cultura, porque isso são fenômenos culturais. Quando você faz a empena de um edifício, quando você mostra uma imagem ou uma obra de literatura falando sobre o assunto, é a cultura que transforma. E a cultura, ela tem no cerne dela a liberdade, que é o fundamento máximo da vida. E ser livre significa deixar que o outro seja livre. Isso. E seja o que ele quiser. E cobrar isso da sociedade para que ele seja, nós temos um caminho grande no Brasil, né, Malu? Porque política, a política, são as interferências políticas, religiosas, de padrões internacionais, de padrões mercadológicos, que vão impedindo que a sociedade seja mais igualitária e mais livre. Então é uma luta, nada está feito, mas eu vejo luz em alguns momentos. Boa. Malu, qual a importância de uma artista gorda, né? Nossa, total, porque nós não vemos o corpo gordo representado em lugar nenhum. Né? Você vê na televisão sempre pejorativamente, né? É o gordo doente, é o gordo que não consegue namorar, é o gordo que, né, não serve de escada no programa de humor, né? Na vida.
Então, quando você vê um artista gordo ali representando, mostrando arte, construindo, sendo criativo, ou uma pesquisadora como eu... Perfeito, dando uma entrevista num programa de televisão. Exatamente. A outra pessoa gorda que olha e fala assim, olha, existem pessoas gordas, né, fazendo. Por isso a importância do livro, porque quando a gente falou hoje com as crianças gordas automaticamente brilham os olhos. Boa. Eu também sou a Aninha. Isso. Né, que é a personagem. Né? Eu também sou a Aninha. É. Existem crianças como eu. Olha, ela conseguiu superar a gordura. Olha, ela passou por isso que eu passo na escola. Então é emocionante você ver a importância da representação de pessoas gordas inexistentes quando você coloca para outras pessoas gordas. Jô Soares, por exemplo, né? Sim. Um exemplo interessante, assim, Sim. né? Jojo Todinho também. Também, MC Carol. Isso. Né? E aí pega essa turma jovem que o Leônidas falou, né? Sim. E que às vezes os cinquentões, como nós, né? Ficamos assim, nossa, mas uma cantora tão famosa, tão desejada, é gorda e é negra, né? E se incomoda, mas esse incômodo é bom. É maravilhoso. É importante. É importante, é maravilhoso. Espero que apareçam muitas outras e muitos outros gordos. E eles existem. Sim. Mesmo que eles não tenham a visibilidade que têm as pessoas magras e brancas, né, e heteronormativas e tudo mais, elas existem. Nós estamos organizando um congresso agora, em setembro, primeiro congresso da pesquisa gorda no Brasil, e a gente tem uma mesa de só artistas gordos. E são muitos. Eles pintam, eles dançam, eles fazem performance, eles estão terminando doutorado sobre arte, a gente até denomina como arte gorda. Então essas pessoas existem, elas estão fazendo arte, mas elas não aparecem aí na grande mídia e tal. Boa. Camilo, arte gorda. Fiquei me lembrando dos artistas renascentistas e das musas, que eram gordinhas, né? Sim, sim. Então, eu estava até comentando aqui com ela que, quem sabe, né, futuramente a gente possa convidar uma dessas artistas que fizeram as ilustrações. Sim, claro. Porque eu vejo no mural uma questão até mais importante do que só observar, né? A imagem, ela fala às vezes mais do que muitas palavras. Sim. Uma imagem é uma comunicação. Total. E uma das coisas, um cuidado que a gente tem muito grande na curadoria desse projeto é que quando a gente convida algum artista, um ilustrador, um fotógrafo, a gente pede que a obra que ele vai escolher ou que ele vai desenvolver, que muitos fazem, desenvolvem especificamente para o mural, que ela tenha uma notícia, uma mensagem, uma informação que as pessoas, ao passarem ali na avenida, são 81 mil motoristas dia, né, segundo o BH Trans. Então, é muita gente que tem acesso. E diversificado, que tem ônibus, pessoas de várias classes sociais. Né? Tem uma história engraçada que aconteceu. Logo no início do projeto, assim, uns três projetos, uns três artes que foram colocadas, parou um carro na porta da loja, desceu um senhor e pediu para falar com o gerente. Aí a gerente veio e falou assim, eu queria saber o que é isso que está aqui em cima. Porque a obra era uma pessoa de terno com uma cabeça de cachorro. De quem é essa obra? Doberman. De quem é essa obra? E é um artista mineiro. Agora, desculpa, muita gente. Muita gente, eu tudo não vou bem, lembrar. não tem problema não. Ótimo. Mas... E aí ele parou... ele parou. Ele falou assim, eu quero saber, porque eu acabei de bater meu carro. Essa história... Eu tinha que dar a volta ali no contorno e voltar para saber o que diabo é isso. Você viu, né? Você viu, né? O carro assim, olha, gostei. Que sou eu. Interessante, né? Alguma coisa bateu além do carro. Muito interessante. Muito. Então, assim, é interessante, é importante, né? Então, por isso, realmente. Né? E eu acho talvez essa coisa assim, né, de olhar para a arte renascentista, que a gente elogia e tal,
Sim. mulheres gordas, né? Com Homens certeza. gordos também, Sim. né? Os reis, então, a representação. Né? Tem várias empresas hoje fazendo uso disso exatamente para mostrar a representação, né? Que não é uma coisa problemática, vamos dizer assim. Tá. Né? Leônidas, ajuda a gente aqui. Minas Gerais são muitas, essa coisa toda que a gente sabe, mas para você trabalhar estrategicamente o turismo, você fez uma divisão por regiões, assim, mais ou menos características de regiões, para ajudar, inclusive, no incentivo, na aplicação da verba pública? Como é que você trabalha isso? Antes eu acho que eu vou me comprometer, Camilo, que se você fizer, eu quero ajudar, quero estar nesse projeto. Olha, que legal! Gente, grava tudo. Puxa vida! Eu acho que isso vai ser muito bom para nós. Aí, Malu, você está no meio junto. Vocês acham que eu vim para BH porque, gente? Não existe acaso, Malu. Não tem, não. Mas, olha, eu me inspirei muito, parece engraçado isso, mas eu inspirei muito em duas obras literárias, das artes todas, a literatura é o que eu mais gosto e aprecio. Eu leio muito e gosto. Mas você falou Minas são muitas. Isso. Nós temos Guimarães Rosa e nós temos das Minas, vamos dizer Guimarães Rosa das Gerais e das Minas, Drummond. Olha, Né? boa isso, Drummond bom fala isso, que Minas é uma palavra abissal. Né? Ele vê o mundo na perspectiva do barroco, nessa perspectiva Itabira, das Minas. Aí o Guimarães Rosa vê o mundo mais aberto, das Gerais. Então, assim, nós temos já naturalmente, até no nome, Minas e Gerais, dois temperamentos, duas formas de vida e muito séria de ser pensada, porque a central, ela erudita, vamos dizer, o barroco, o modernismo, o clássico, ela briga com o sertão, com o sertanejo, ou tem preconceito, assim como a gente é cheio de preconceitos. Então, nós criamos projetos interessantes como, por exemplo, Gerais mais Minas. Eu ressinto muito disso porque eu venho das Gerais, eu venho do sertão, onde o que eu vejo de cultura é a cultura popular. E a cultura popular, muitas vezes, ela é instrumentalizada pelo centro, mas ela não é vivida. Então, o centro erudito não acolhe bem o que vem da periferia. E isso se dá, por exemplo, em fenômenos como a Estrada Real tem 186 cidades. E nós temos mais de 400 municípios que são da época da monarquia. E elas não são reais, porque ela tem o barroco? Porque ela tem o barroco. Ou seja, ela tem estilo, o resto não tem. Então, nós temos as cidades históricas em Minas, são 31, por exemplo. E os 830 municípios não têm história? História somos nós todos na acepção contemporânea da palavra, sujeitos históricos. As cidades têm histórica. E eu pergunto para muitas pessoas, sua cidade é histórica? Eu falo assim, não, minha cidade não é histórica, não. Uai, como assim? Né? Então, assim, então, assim, isso, e perpetuar isso foi o que, talvez o motor do entendimento que eu tive primeiro ao entender visitando os territórios de Minas Gerais. Ou seja, você parte de um princípio que qualquer lugar, um lugarejo, tem um monumento, tem uma história, tem um atrativo turístico? A ideia é um pouco essa? Claro que tem. Ele pode não estar vinculado a estilos internacionais, mas ele está vinculado à vida da pessoa e o que ela tem para oferecer. Eu fui em municípios muito bonitos, pequenininhos, de 2.000, 3.000 habitantes, vou dar o nome, Arapuá, Tiros e Matutina. Falaram para mim assim, secretário, num domingo, nós fizemos um evento, depois fomos almoçar e os prefeitos falaram assim, nós aqui vimos que o movimento do turismo está muito bacana, está crescendo, gerando emprego. Nós não temos nada, nós somos pessoas que... Não, aí eles fizeram a reflexão assim, o que nós temos para oferecer? Tá. Aí eles falaram assim, nós temos um rio, e bicicleta está na moda, e andar de bicicleta pode andar em qualquer lugar. Então vou fazer uma rota no Rio, Abaeté, que é um lugar lindo, passa por igrejas antigas. Então, assim, a ideia de patrimônio histórico, nossa, por exemplo, o Estado de Minas Gerais, o IEFA, não protegeu, por exemplo, obras que estão no Triângulo Mineiro, são 2 ou 3, no Norte muito pouquinhas, tudo é o centro. O Instituto do Patrimônio Histórico Nacional só vê o centro como patrimônio. E a igreja
de Matutina, de Tiros ou de qualquer cidade, ela não é patrimônio para a vida de Minas Gerais ou para a vida daquelas pessoas? A praça não é patrimônio? Não existem casas ou modernas? Existe muito modernismo, gente. Talvez não é um modernismo clássico, mas o modernismo ele se espalha no estilhaço, assim como o colonial se espalha no estilhaço por Minas Gerais inteira. E aí as pessoas, e dizer isso para as pessoas, é muito o que você fala, sabe? Você vale. Você existe, você é... Então, assim, e o município tem um processo de autoestima. E, sobretudo, quando você liga isso tudo numa definição que Guimarães Rosa deu muito bonita, num texto de 1957, aí está Minas, a mineiridade. Ele usa mais de 60 adjetivos para dizer o que é ser Minas Gerais. E aí ele fala que Minas não é só montanhosa, ela é campo aberto, é o Grande Sertão Veredas. E o sertanejo é muito importante para Minas. É importante saber que 18, 19 milhões de pessoas vivem fora das Minas, estão nas Gerais. E esse movimento de reconhecimento disso tudo, eu acho que foi o que fez com que os fenômenos de hoje, nós temos 2.800.000 pessoas fazendo turismo em Minas Gerais mensalmente. Todo mundo foi descobrindo o que tem. Outro dia, eu disse, um prefeito de uma cidade de 3 mil habitantes falou assim para mim, nós vamos fazer o quê? Aí eu falei assim, eu quero ser turística. Eu quero ser turística. Aí eu falei assim, assim, esse trem é bom. Aí eu falei assim, é o que gera mais emprego. E num mundo de novos rurais, de 2 mil habitantes, quiçá tem mais valor do que os aglomerados urbanos nesse momento, que as pessoas buscam isso. Aí eu falei assim, o que o senhor faz? Aí ele falou assim, foi falando assim, o senhor sabia que nós vendemos mexerica, nós somos produtor de mexerica para tudo quanto é lugar? Eu falei assim, o que vocês fazem com a mexerica? A gente vende. Eu falei, por que vocês não fazem uma festa da mexerica doce? Vocês já fazem doce? Nós já fazemos doce. Vocês fazem... Então por que vocês não começam a fomentar? Porque mexerica é tão bom, mas você imagina a terra da mexerica. Não, tem uma outra cidade que eu nem sabia, gente, que eu achava que pêssego dava... Em lugar. E eu falo frios, isso de comida, porque Minas tem essa coisa da alimentação. 30% as pessoas vêm a Minas para comer. Você tem esse dado? 30%? Tem, são 32 especificamente. Eu estou nesse dado. Eu também. Então as pessoas vêm para comer. Esse então, povo esfomeado que vem comer a nossa comida, abre a gaveta e esconde logo os dentes. A principal motivação de vir a Minas é para comer. Que coisa! E se você fizer uma percepção dos outros, que é patrimônio histórico ou natureza, mas o que subjace a percepção é de que eu vou passar bem. Eu vou comer muito. E claro que vai comer bem, gente. Nós temos o melhor queijo do planeta. Mas você falava do pêssego. Pêssego, eu falei para ele, prefeito, mas pêssego, e o pêssego dá aquele pêssego bonito? Eu falei assim, dá, gente, desenvolvemos uma técnica e agora os produtores todos fazem pêssego. Eu falei assim, gente, mas que coisa mais linda. Então, por que você não trabalha o pêssego como um produto? E aí o povo falou assim, não, mas a gente já faz artesanato, as mulheres despintam os pêssegos e tudo. Olha. Mas isso vende? Não. Então é isso que o senhor vai vender, quem sabe. Né? Então, assim, o Gaudí tem uma frase, uma expressão que eu adoro, e que serve, acho que, para esse contexto inteiro. Para ser original, basta voltar às origens. Ótimo. Ser o que é. Ninguém quer aquilo que não sabe o que é. Exato. É feio. Está fora de moda não ser o que é. Muito bom. É kit, né? E com essa reflexão a gente vai para o intervalo. Por quê? Porque o que interessa a gente quando a gente vai em algum lugar? É algo que seja diferente do que a gente tem, de onde a gente mora, onde a gente vive. Então, o diferente é que chama atenção. Gente, intervalo, nós voltamos daqui a pouco, o último bloco do nosso programa. E você que quer participar, aproveita o chat no YouTube, mande o seu recado. Você quer falar da mexerica, do pêssego, fique à vontade, tá bom? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu!